Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião e vamos para a nossa terceira aula aí sobre equações do segundo grau. Agora eu vou te mostrar nesse vídeo aí de onde vem essa fórmula de Bhaskara que a gente tanto usa na resolução das equações completas, que também serve para as equações incompletas, mas a gente acaba usando outros métodos aí que são bem mais fáceis e bem mais rápidos, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica atualizado com o conteúdo do canal, certo? E lembrando aí que a câmera deu um trelelê aqui, né? Ficou zoada, mas daqui a pouco eu vou estar arrumando e vou estar aparecendo aí nos vídeos de novo. Tranquilo? Então, bora para a aula. Então, tá aqui, ó. A equação do segundo grau, o terceiro vídeo, né? Parte 3. E aqui é o nosso quarto caso. Lembrando que se você não viu as aulas anteriores, aí é importante você ver, certo? Então agora eu tenho uma equação completa, onde o A é um número real, o A pertence ao conjunto dos números reais, só que ele não pode ser zero, então esse asterisco aqui exclui o zero. E o B e C pode ser qualquer número real. Então agora eu tenho a equação no formato completo, ax² mais bx mais c igual a zero. Então, qual é o objetivo da equação? Achar o valor do x. E como é que eu isolo esse x tendo essa equação completa? Nas aulas anteriores foi mais fácil isolar porque a equação era incompleta, então tinha uma manipulação algébrica mais simples. Então o objetivo desse vídeo é te mostrar como chegou na fórmula de Bhaskara, certo? Eu não vou estar resolvendo equações aqui, mas eu vou estar te mostrando de onde saiu essa fórmula de Bhaskara. Existem várias maneiras de se mostrar, mas eu vou usar um método aqui que é um método usando quadrados perfeitos, certo? Se você não sabe o que é um quadrado perfeito, eu vou deixar o cardzinho aqui para você assistir a aula de quadrado perfeito, porque é bem importante você entender também, certo? Então vamos lá. A famosa fórmula de Bhaskara. Então, o que acontece aí? Se b ao quadrado menos 4ac, que é o nosso famoso delta, né, é maior ou igual a zero, a gente tem essa expressão aqui, ó. Então, a gente vai ver como que chega nessa expressão. Como é que eu chego que x é igual menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. E lembrando que b ao quadrado menos 4ac é o delta que você aprende na escola, certo? Então vamos lá, vamos demonstrar isso aqui. Como é uma demonstração, eu não posso substituir a, b e c por números reais, certo? Eu só vou usar os coeficientes mesmo, vou usar as letras. Então, meu objetivo é isolar o x, lembra disso. Então, tenho a equação aqui. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, ó, o c ele não depende de x, o c é uma constante. O que eu fiz então? Mudei ele de lado, certo? Então, ele era positivo, ele ficou menos c. Tranquilo? E daqui para frente começa como é que a gente pode falar? O pulo do gato aí da fórmula. Como é que o cara desenvolveu todo um processo aí para isolar esse x. Então vamos entender aqui o que ele fez, certo? Lembrando que isso é uma igualdade. Se eu fizer a mesma operação dos dois lados da igualdade, a igualdade se mantém, certo? Então, se eu pegar esse lado inteiro, multiplicar por um número qualquer e fizer a mesma coisa do outro lado, continua igual, certo? Então, olha o que ele fez aqui, ó. Por enquanto eu só agrupei, coloquei um parênteses aqui só para você entender o que eu vou fazer. E aí vem a genialidade aí, né? Multiplicar ambos os lados por 4a. Por que 4a? Porque o objetivo dele foi chegar num quadrado perfeito. Porque se a equação é quadrática, vamos tentar transformar isso aqui num quadrado perfeito. A equação do segundo grau ela é formada por um trinômio de segundo grau. Então, se esse trinômio for um trinômio quadrado perfeito, é bem mais fácil de trabalhar. Então, qual é o objetivo aqui? Transformar esse trinômio em um quadrado perfeito. E aí, o que ele fez? Ó? Ele pegou e multiplicou esses dois lados aqui por 4a. Lembrando que eu estou falando o que ele fez, mas foi o pensamento, tá? Na época, acho que a linguagem escrita nem era essa ainda. Então, só estou te mostrando com a linguagem de hoje o que foi feito lá há vários anos atrás. Então, ó, pegou esse cara aqui, o 4a, e multiplicou ambos os lados da equação. Então, ele fez a distributiva aqui, ó, por isso que eu coloquei o parênteses. E aqui eu tenho o 4a que vai multiplicar o menos c, certo? Então, ó, 4a vezes ax² fica 4a². Aqui está errado, vamos arrumar agora.
Pronto, arrumei aqui, ó. 4a vezes ax quadrado fica 4a quadrado x quadrado, certo? Mais 4a vezes bx dá 4abx. Como estava errado aqui, eu fui copiando várias equações, talvez esse mesmo erro apareça em alguma outra parte, mas aí a gente vai arrumando, certo? Então vamos lá. E ele multiplicou do outro lado, ó. 4a vezes menos c ficou menos 4ac, certo? Tranquilo. Só que desse lado agora eu tenho todos os termos dependendo de x, do outro lado eu não tenho x. Só que para virar um trinômio quadrado perfeito eu preciso de um terceiro termo. E aqui o que ele fez? Ele adicionou um terceiro termo, certo? E se ele adicionar dos dois lados, a igualdade se mantém. Então, para que a gente transforme isso em um quadrado perfeito, o que foi feito? Ele vai pegar e vai adicionar um termo dos dois lados dessa igualdade aqui. Então vamos ver o que foi feito aí, ó. Ele adicionou o b ao quadrado, ó. Então, b ao quadrado mais 4ax quadrado. 4a quadrado x quadrado mais 4abx igual menos 4ac mais bx quadrado. Ficou apertadinho aqui só para não ficar em cima dessa parte cinza aqui, mas tá meio esquisito, né? Vamos arrumar também. Bom, arrumei aqui, ó, só para ficar esteticamente melhor, né? Mas vamos seguir. Então, aqui o que eu fiz em relação ao slide anterior? Percebe que o b ao quadrado estava lá no começo. Então, ó, vou voltar aqui só para você ver. Ó. O b ao quadrado estava aqui no começo, eu só coloquei ele no final aqui. Essa foi a única mudança que eu fiz dessa linha para a linha que vem agora, certo? Então tá aqui. E o b ao quadrado eu coloquei aqui no comecinho também. Percebe que eu tinha colocado ele depois. Então ficou b ao quadrado menos 4ac. Só para que você enxergue o que eu fiz. Agora eu tenho um trinômio aqui, ó. E esse trinômio que está aqui do segundo lado, do primeiro lado, né, no primeiro membro, ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, olha o que vai acontecer. Ó. Se você não lembra das aulas de quadrado perfeito, vou deixar de novo aqui o cardzinho para que você entenda o que eu estou fazendo, certo? Então, ó, se eu tenho um trinômio, esse cara aqui é um quadrado perfeito, porque eu consigo tirar a raiz quadrada dele e consigo tirar a raiz quadrada do b ao quadrado. Então, ó, se eu tirar a raiz quadrada de 4a quadrado x quadrado, dá 2ax. E se eu tirar a raiz quadrada de b ao quadrado, dá b, certo? Então, ó, e se eu multiplicar por 2, vai dar o termo do meio, ó, porque vai ficar 2 vezes 2 dá 4, vai ficar 4axb, ou 4abx. Então, isso daqui garante que esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito. Tranquilo? Se ele é um trinômio quadrado perfeito, eu posso escrever, ó, aqui só para te mostrar, ó, que deu 4abx, que é o termo do meio. E se ele é um trinômio quadrado perfeito, eu posso escrever ele assim, ó. 4a quadrado x quadrado mais 4abx mais b quadrado é igual a esse quadrado perfeito, ó, 2ax mais b. De onde eu tirei esse 2ax mais b? É o que está de branco aqui, ó. 2ax e o bzinho aqui, certo? Então eu posso escrever de um outro jeito a minha expressão. Ao invés desse trinômio que está aqui em cima, imagine essa linha aqui, ó. Eu vou tirar esse trinômio e vou colocar 2ax mais b ao quadrado, porque são coisas iguais, são coisas equivalentes, beleza? Então, olha como ficou a minha expressão, beleza? A gente já está quase chegando lá na formulinha do Bhaskara. Depois, ó, qual é o meu objetivo? Isolar o x. Então, eu vou tirar a raiz aqui, ó. Vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, olha o que apareceu aqui, raiz quadrada, certo? E quando eu tiro a raiz quadrada de uma coisa que é positiva, eu posso cancelar isso aqui, ó, certo? Posso cancelar. Raiz quadrada de algo elevado ao quadrado é igual ao módulo. Então, aqui é uma parte bem importante. Se eu tenho raiz quadrada de a ao quadrado, isso é a mesma coisa que módulo de a. Se eu tenho raiz quadrada de x ao quadrado, isso é módulo de x. Se eu tenho raiz quadrada de 2ax mais b ao quadrado, isso é igual a módulo. Então, a gente tem que ficar esperto com isso. E esse módulo que eu estou falando é o que gera esse mais ou menos aqui, ó. Certo? Então, quando eu cortei aqui, esse mais ou menos apareceu por conta do módulo, não por conta dessa raiz. Tranquilo? E aqui, ó, você percebe que já está praticamente com o formatinho do Bhaskara já. Mas vamos continuar aqui, ó. Meu objetivo é isolar
o x. Então eu tenho um b me atrapalhando aqui, ó. O b está sendo somado desse lado. Então eu vou mudar o b de lado. Então, ó, antes de mudar o b de lado, o que eu vou fazer? Esse b ao quadrado menos 4ac, ele chamou de delta, que é o discriminante da equação. O delta é por conta do símbolo, que é a letra delta. Mas, na realidade, isso é o discriminante da equação. Isso vai determinar se a equação vai ter duas raízes reais distintas, duas raízes iguais, ou se ela não vai ter raiz. Porque quando eu for tirar a raiz quadrada dessa expressão, essa expressão tem que resultar em um número positivo. Então, por isso que a gente chama esse cara de discriminante da equação. Beleza? Então, só para frisar aqui, ó, esse cara, b ao quadrado menos 4ac, ele tem que ser maior ou igual a zero para que a equação tenha soluções reais. Beleza? E aí, o que eu fiz agora? Eu troquei o b ao quadrado menos 4ac pelo delta. Então, ficou mais ou menos a raiz do delta. Agora, eu vou mudar o b de lado. Então, olha o que vai acontecer. Então, vai ficar menos b, mais ou menos a raiz do delta. E agora eu tenho o 2a aqui. Ó. O que eu vou fazer com esse 2a? Ele vai passar dividindo. Deixa eu mudar aqui. Ó. Então, ó, o 2a vai passar dividindo. E aí a expressão ficou com essa cara aqui. Ó. Menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. E aí eu posso separar isso em duas respostas, porque eu tenho mais e menos aqui, ó. Então, uma resposta é positiva, com a raiz do delta aqui, ó, menos b mais a raiz do delta, e a outra resposta é menos b menos a raiz do delta, tudo dividido por 2a. Então, tá aqui, ó. Eu quis te mostrar de onde veio essa fórmula aí que a gente usa para resolver equações do segundo grau, certo? Mas na prática, o que você usa? Você usa isso aqui, ó. Fiz um resumão aqui só para você entender, certo? Se o delta for negativo, se você calculou lá o b ao quadrado menos 4ac, se o delta deu negativo, a gente sabe que o conjunto verdade dessa equação é vazio, porque você não consegue tirar a raiz quadrada de um número negativo, raiz quadrada real. Se o delta for igual a zero, então a gente tem uma solução que é assim, ó, menos b sobre 2a. Certo? Então, ó, conjunto verdade aí é o menos b sobre 2a. Tranquilo? Então, você pode aplicar essa formulinha direto aqui. Você nem precisa passar pelo mais ou menos a raiz do delta. Porque o delta é zero, você pode aplicar isso direto. Mas você tem que calcular o delta. E se o delta for positivo, aí a gente usa essas duas expressões aqui. Ó. Menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Certo? Então, é uma aula bem teórica, então o que você tem que fazer? Pegar equações do tipo ax² mais bx mais c, troca o a, o b e o c por números reais, coloca o número que você quiser, e aí você vai resolvendo a sua equação com base nessa aula, certo? Por que eu não estou colocando exemplos? Porque às vezes a gente se prende no exemplo e aí a gente acerta aquele exercício. Você já tem um geral aí na mão, então o que eu quero que você faça agora? Que você pegue os exemplos e treine. Lembrando que as equações do segundo grau, embora eu esteja colocando aí nas aulas de ensino médio, é um assunto que a gente começa a estudar de fato no 9º ano do ensino fundamental. Então, no ensino médio, a gente só deu uma aprofundada aí para mostrar o porquê da fórmula. Porque às vezes no 9º ano, talvez o aluno ainda, dependendo da escola que a gente está, da série que a gente está, o aluno mesmo estando no 9º ano, ele não tem aquela maturidade ali de entender essas demonstrações. Mas agora, no ensino médio, a gente já pode entender que o aluno já está um pouco mais consciente do que ele tem que fazer. Certo? Então, a aula está encerrada. Foi uma aula teórica, mas mesmo assim espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Não esquece de compartilhar, deixar seu like caso você tenha gostado. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, certo? Exercícios a gente vai resolver, mas em outro lugar. Tranquilo? Então fui, tchau, tchau, até o próximo vídeo.